Olá, turma do 7º ano da Escola Eduardo Olímpio. Eu sou a professora Célia e nós vamos dar continuidade aos exercícios do caderno 3, tá bom? O caderno 3, ele vai consistir muito em estudo de verbos, tá? Então é isso que vocês têm que prestar mais atenção para poder responder as questões. Então o primeiro verbo que vai aparecer lá para vocês trabalharem as questões são os verbos no simple present, ou seja, o nosso presente simples em língua portuguesa. Seria mais ou menos isso, tá? Então, ações que acontecem no presente. Acontece, começa, termina no presente. Então, isso está no simple present, a ação que começou e terminou. Qual que é a característica desses verbos? Vocês sabem que quando o verbo está escrito assim, to love, ele está em uma forma que nós chamamos que é no infinitivo. Então, quando eu vou conjugar esse verbo no simple present, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas, tá? Então, se esse verbo terminar, por exemplo, em S, como é o caso de feed, eu vou acrescentar os verbos que terminarem em D, Y ou K, eu vou acrescentar na terceira pessoa, ou seja, quando for he, she ou it. E aí eu mudo também, porque he é quem? He é uma pessoa do sexo masculino. Então, eu posso trocar o nome por João, por exemplo. She é um pronome para o verbo, para o pronome feminino. Então, eu posso trocar por Maria, tá bom? Então, sempre que os verbos terminarem em D, Y ou K em terceira pessoa, eu vou acrescentar a letra S, tá bom? No caso dos verbos que terminam em CH, SS, SH, eu vou acrescentar ES, tá? Aí os verbos que terminam em Y, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES, tá? Então, é só prestar atenção nessa tabelinha na hora de escrever que vocês vão conseguir fazer, tá? O outro verbo que nós vamos estudar neste caderno é o presente continuous. O que é esse presente continuous? São aquelas ações que estão acontecendo. Então, é uma ação que dá aquela sensação ainda de movimento. A ação não acabou, igual Célia comeu chocolate, tá? Então, Célia está comendo chocolate. Então, esse comendo chocolate é o presente contínuo, tá? É uma ação que ainda ela está, digamos que, acontecendo, tá? Outras coisas para prestar atenção. Eu tenho 3 formas de escrever. Eu vou ter a forma afirmativa, eu vou ter a forma negativa e eu vou ter a forma interrogativa. Então, eu vou negar, vou afirmar e vou perguntar alguma coisa, tá bom? Aqui nessa tabela vai mostrar para vocês certinho como que eu escrevo. Porque eu não posso esquecer, olha, do verbo, de sempre colocar a pessoa, né, o pronome, o verbo to be, no caso, e o verbo do presente contínuo, que é aquela ação que está acontecendo no momento, tá? Aqui embaixo também eu vou ter o simple present, como que eu escrevo nas 3 formas. E aí nós vamos lá para o nosso caderno. O caderno, gente, não tem muito segredo. Vocês vão precisar, sim, ter um dicionário com vocês, fazer uso desse dicionário, seja o dicionário impresso, seja o dicionário online, tá bom? Para poder fazer as atividades. Nós fizemos no vídeo 1 até essa atividade 5. Na atividade 6 e 7, ela já vai estar falando dos horários, porque lá nós estávamos falando das daily routines, né, das rotinas diárias que nós fazemos. E essas rotinas que nós executamos, nós fazemos em um determinado horário do dia, tá bom? Então, é isso que o exercício 6 vai trazer para vocês. Então, leia com bastante atenção. Aqui eu vou ter os números cardinais para vocês lembrarem os horários, como que escreve. E aí, lembrando sempre que até meio-dia eu vou colocar lá I am, né, antes do horário, porque em inglês, né, nos Estados Unidos, não tem 13 horas, 14 horas, 15 horas, tá? Eu vou ter 1 hora PM, 1
da tarde, tá? Sempre escrito assim. Aí aqui no exercício 6, ele pede para você completar as frases com as horas abaixo em inglês. Então, olha, 5. It is, como que escreve 5? 5 o'clock, tá? Então, sempre eu vou colocar por extenso e vou colocar o'clock, que eu vou dizer para você que são 5 horas em ponto. O exercício 7 já são o horário que você realiza essas ações. E aí você vai tentar colocar essas ações em inglês, né? Porque aqui você só vai completar o horário. Então, olha, que hora que você levanta? I wake up at, que hora você levanta? I do my homework at, que horas que você faz sua homework? O que é homework? É sua tarefa, né? A hora que você estuda em casa. I take a shower at, que horas que você toma banho? I go to bed at, que horas que você vai para a cama, que hora que geralmente você vai dormir. Então, você vai olhar aqui, tem os horários, tá? Só não esquecer de colocar PM, se é de 1 da tarde até meia-noite, e AM, se é de 1 da manhã até meio-dia, tá bom? E sempre colocando, olha, o'clock, tá vendo? Aqui tá explicando como tem que ser escrito. O exercício 8, vai precisar que vocês façam a tradução do texto, tá? Joke about a bed. E aí vocês vão ler o texto, tudo bonitinho, e vão responder as questões, tá? Então, sempre prestando atenção, mas eu vou ter que traduzir, às vezes de ler o texto, você já tem vocabulário para isso, né? Vamos supor que você já conhece, tem bastante palavra aqui que você já conhece. Então, só de ler primeiro, antes de ir lá traduzir, você já pode saber mais ou menos sobre o que o texto está falando, tá bom? Então, tenta fazer com bastante carinho, com bastante cuidado, e qualquer dúvida é só procurar pelo professor pelo Messenger, tá bom? Nós estamos trabalhando agora também com o Google Sala de Aula. Então, geralmente eu coloco lá algum vídeo, alguma atividade, alguma explicação. Então, qualquer dúvida, vocês me procurem lá, tá bom? E aí, continuar os exercícios. Tá? Então, toda essa primeira parte aqui, até o 11, vocês vão fazer com o Simple Present. A partir daqui, ó, já começa o presente continuous, que são aquelas ações que eu falei para vocês que parece que ainda está persistindo dentro do tempo, ainda está acontecendo. Aí aqui vocês vão colocar como que eu escrevo isso na forma afirmativa. Tem a tabelinha no começo do vídeo, volta lá, dá uma olhada como é que faz, escrevo, tá bom? Uma charge, né, pra gente rir um pouquinho. Então, gente, basicamente é isso. O nosso caderno está centrado nesses dois verbos e na daily routines. Então, vocês precisam estudar Simple Present, Present Continuous e as daily routines, que são aquelas ações que vão acontecendo ao longo do dia com você, com as pessoas, com seus familiares, tá bom? Qualquer dúvida, me procure no Messenger ou seu professor da sua turma, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, muita saúde, viu?